Olá pessoal, agora a gente vai tentar fazer um pouquinho na prática aqui e a gente precisa primeiro implementar um circuito como esse. Eu tenho um vídeo anterior que a gente mostra esse circuito. O circuito é super simples, eu tenho duas entradas A e B e eu gero uma saída C, tá? Se a gente olhar com bastante detalhe, dá para ver que a saída C só depende do B, tá? É o B invertido, tá vendo aqui? E a saída A é irrelevante. Eu vou fazer o circuito completo, depois a gente vai otimizar para tirar esse A, mas por enquanto eu vou fazer o circuito completo e depois a gente vai verificar esse circuito, injetar um erro nele e fazer a verificação para ele, tá? Então a primeira coisa que a gente quer fazer aqui nesse circuito é definir o nosso módulo, certo? Eu estou chamando de tabela simplesmente porque é o circuito tabela nosso, tá? Tá bom? Então ele é um circuito tabela e nós temos a entrada A, certo? Nós temos a entrada B e aí nós temos o nosso output C, tá bom? Então esse é o nosso circuito. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu tenho A, B e C e a gente sabe que no fundo a nossa saída seria C igual a not B, tá? Mas eu não vou fazer desse jeito que eu quero injetar um erro, tá? Então, para poder fazer a injeção de um erro, eu preciso de um pouco mais. Eu vou criar um processo aqui para a gente poder fazer um always aqui no caso, para a gente poder fazer a saída. Então, eu vou colocar um output reg C e vou fazer um always, certo? Nesse caso aqui, deixa eu pegar o template aqui para a gente ver. E o que a gente sabe é que A e B, tá vendo? Eu tenho um case aqui, A e B. Esse A e B a gente está falando quando ele é 0, 0, o nosso C tem valor 1. Quando ele é 0, 1, nosso C vai ter valor 0. Quando ele é 1, 0, nosso C vai ter valor 1. E quando ele é 1, 1, nosso C vai ter valor 0. E a gente tem um default C igual a 0. Só para a gente confirmar aqui, 1, 0, 1, 0, tá? Então tá tudo direitinho para a gente. 1, 0, 1, 0. Tá? Na hora que a gente faz isso aqui, a gente vem e faz um end mod, tá? E eu vou virar e vou fazer um test bench, tá? Vou fazer um módulo TB aqui, ele não tem nenhum componente. A gente vai pegar esse módulo TB e a gente precisa gerar, só para mostrar para vocês, tá? Eu estou pegando o template pronto para a gente, então a gente precisa pegar e declarar um A e um B para ligar o A e o B no nosso componente, e a gente vai precisar fazer algum nível de teste aqui do nosso circuito, tá? Então a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo, só que para a gente ter a noção eu vou pedir para ele monitorar o sinal, tá? Tá? Então eu vou fazer aqui um cenário onde eu vou monitorar o A, o B e o C e a gente vai ter os valores de A, e B e C. E aí, como eu tenho poucos elementos, a gente vai monitorar tanto A quanto B quanto C, exatamente o que a gente tem de circuito nosso, tá? E aqui ele está passando por 10 unidades de tempo, eu vou pedir só uma unidade de tempo para cada um, porque não precisa ser muito mais. Então, 0001, 10, 11, e isso está gerando para a gente a nossa saída. Vamos salvar essa tabela, abrir um terminal e a gente vai fazer o iverilog, certo? Tabela.v-o tabela. E ele deu um erro de sintaxe na linha 44 que eu esqueci do end mod. Esqueci do fim do módulo ali do TB, tá? Então, agora é só a gente rodar. Ele está reclamando aqui. E agora ele rodou para a gente. Então, se eu fizer só a execução dele, ele gera a nossa saída ali e ele gerou o A, o B e o C aqui. Um ponto importante é que a gente consegue fazer esse tipo de teste, mas o problema de fazer o teste desse jeito é que fica na nossa mão verificar. Então agora eu tenho que olhar lá, ficou 1, 0, 1, 0, vou verificar na tabela e tudo mais. Então é bom a gente tentar automatizar esse teste, tentar ter uma forma um pouco mais direta desse teste aqui, tá? Então o que significa isso? Na hora que eu coloco o A e o B, eu preciso olhar para ver se o nosso C está correto, tá? E aí tem múltiplas formas de fazer isso, tá? E uma das formas que a gente pode pensar em fazer é colocar if no nosso teste bench para verificar se o C tem valor 1. Então, eu poderia vir aqui e comentar esse sinal, tá? E aqui nesse momento eu preciso saber se C igual a 1, certo? Então, se C
for diferente de 1, eu posso falar que ele falhou, tá? E eu posso injetar mais desses sinais aqui, tá? E aí eu vou fazer mais vezes. Eu estou aproveitando que ele está completando para mim, né? Então a gente vai olhar esse código. O que está falando? Eu estou olhando, olha, você tem que ser 1, 0, 1, 0. E ele vai virar e vai fazer o nosso circuito avisando que ele falhou numa certa combinação. Então vamos lá, vamos compilar esse código, vamos rodar de novo. E ele não fez nada. O problema é que ele não fez nada ali, a gente fica sem saber se ele fez alguma coisa, tá? Uma das formas é a gente encerrar a simulação no primeiro erro e depois mostrar tudo o que aconteceu, ou criar um contador ou fazer alguma outra ação. Tá? Então agora a gente tem o nosso circuito está aqui, está implementado aqui em cima. Tipicamente ele é implementado num arquivo separado, você pode ver que os exemplos que a gente dá para vocês até hoje, eles estão sempre em arquivos separados, você não quer misturar o teste bench com a implementação do módulo, muitas das vezes isso é implementado por pessoas diferentes até. Tá? Então agora vamos voltar aqui para o nosso circuito e a nossa tabela suponha que a saída C está invertida, tá? Então eu tenho C aqui e o C vai estar com valor 0 na terceira entrada. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na nossa implementação e nesse caso aqui eu vou botar um 0. Lembrando que só colocar um comentário, a saída está errada, tá? Deveria ser 1. Tá? O que vai acontecer agora? A gente vai recompilar e rodar. E observa que ele virou e falou: o teste falhou para A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0. Tá? Ele falhou o C. Tá vendo? Ele não funcionou. Então a gente pode virar aqui e tentar olhar o que está acontecendo. Ele avisa para a gente, olha, na linha, certo? Ele avisa para a gente, né? A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0. Nessa linha nossa aqui, A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0, a gente gera esse sinal para a gente. Tá? Então, a gente consegue verificar o circuito. Nesse caso, é um circuito combinacional, e por ser um circuito combinacional, ele é um pouco mais fácil de implementar. Tá bom? Então, a gente coloca um circuito e a gente faz a verificação dele. Duas formas. A primeira forma eu mostrei para vocês, a gente mostra a tabela e a gente verifica essa tabela. E a segunda forma, a gente está botando no próprio código essa verificação. Tá bom? Ok, pessoal? Então é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo desse momento. Falou? Até mais então.